jovens que virão, falando em teu nome, com uma nova pregação. Ó povo de Deus, é chegado o dia dos falsos profetas. Dízimo nunca foi dinheiro. Não faz parte da nova aliança de Jesus Cristo, o Novo Testamento. Muitos recebem um pacote pronto doutrinário inviolável e inquestionável, nem sequer buscam na palavra de Deus em oração, para saber se as doutrinas que receberam estão em conformidade com a palavra de Deus. A doutrina do dízimo é uma dessas doutrinas, é lei do Antigo Testamento e está sendo usada no Novo Testamento de Jesus Cristo. A lei foi dada por Deus a Moisés, os 10 mandamentos e mais 603 ordenanças. Isso durou até que Cristo viesse cumprir toda a justiça de Deus. Sim, Jesus é a graça pela qual somos salvos. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:13. Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Dar dízimos, guardar sábados, sacrificar animais em holocaustos, circuncisão, eram leis do Velho Testamento, mas hoje Jesus fez um novo testamento, uma nova aliança, para que sejamos livres, livres em espírito. Jesus anulou a letra da lei, mas iniciou o tempo da interpretação que estava encoberta na lei. A lei não foi anulada, nenhum J ou tio foi anulado até que tudo se cumpra. Foi anulada sim, a interpretação da letra, mas mantém a interpretação revelada de todo o Velho Testamento e, ainda, todo o Novo Testamento deixado pelos apóstolos. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:4. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 13:10, 11. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo foi instituído para que não faltasse nenhum alimento aos levitas, pois os levitas não tiveram herança entre as tribos de Israel, eles foram escolhidos para o ministério do templo. Eis alguns versículos que provam que os dízimos não eram dinheiro, e que era dado aos levitas. Peço que prestem atenção nas palavras que coloquei em letras maiúsculas. Velho Testamento, dízimo igual a alimento. Números 18:21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Números 18:24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Números 18:26. Também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E ainda há o caso dos levitas que ainda davam o dízimo dos dízimos a Arão o sacerdote, e sabemos que Arão era a figura do Senhor Jesus Cristo, que hoje é o sumo sacerdote eterno, e se o dízimo é válido, para quem se entregará o dízimo dos dízimos? Pois Cristo está no seu trono e não necessita do dinheiro imundo desse mundo. Hebreus 6:21. De Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deuteronômio 14:22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Deuteronômio 14:20-13. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14:28. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas.
Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, e se fartem. 2 Crônicas 31, 5. E, depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Neemias 10 e 37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas. E que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa lavoura. Neemias 13, 5. E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Neemias 13 e 12. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Malaquias 13 e 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vos uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Deveria ter alimento na casa do Senhor, para que aos levitas não faltasse nada. O dízimo nunca foi dinheiro, mas transformaram o dízimo em dinheiro e o pobre gafanhoto em demônio. O Senhor repreendia o devorador da colheita para aqueles que dessem os 10% de suas colheitas, e Deus os abençoava porque eles também abençoavam aos levitas. Quando o Senhor Jesus diz que não se coloca vinho novo em odre velho, está se referindo exatamente à lei. O vinho novo é a graça e o odre velho é a lei. Medite na palavra, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Se preciso, comece tudo de novo, esqueça os pacotes prontos doutrinários que foram aprendidos no prédio, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Note que o dízimo era tomado segundo a lei, não tem desculpa dizer que o dízimo não estava na lei. Hebreus 7, 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Gálatas 5, 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 13, 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 13, 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 13, 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Gálatas 13, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor é misericordioso, Ele está sempre falando, avisando os que estão em erro, mas muitos preferem tapar seus ouvidos e dar as costas para Deus. Ouça a voz do bom pastor: os escravos não herdarão o reino dos céus, porque não aceitam que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. São como os judeus, judaizantes, não largam da lei, são adúlteros espirituais, porque possuem um outro marido. A lei, judeus crucificaram Jesus por não aceitar que não cumpria a lei pela letra. Dízimo nunca foi dinheiro. Não faz parte da nova aliança de Jesus Cristo, o Novo Testamento. Muitos recebem um pacote pronto doutrinário inviolável e inquestionável, nem sequer buscam na palavra de Deus em oração, para saber se as doutrinas que receberam estão em conformidade com a palavra de Deus. A doutrina do dízimo é uma dessas doutrinas, é lei do Antigo Testamento e está sendo usada no Novo Testamento de Jesus Cristo. A lei foi dada por Deus a Moisés, os 10 mandamentos e mais 603 ordenanças. Isso durou até que Cristo viesse cumprir toda a justiça de Deus. Sim, Jesus é a graça pela qual somos salvos. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar.
Hebreus 8:13 Eis que dias vêm, diz o Senhor, e que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31 O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6 Dar dízimos, guardar sábados, sacrificar animais em holocaustos, circuncisão, eram leis do Velho Testamento, mas hoje Jesus fez um novo testamento, uma nova aliança, para que sejamos livres, livres em espírito. Jesus anulou a letra da lei, mas iniciou o tempo da interpretação que estava encoberta na lei. A lei não foi anulada, nenhum J ou tio foi anulado até que tudo se cumpra. Foi anulada sim, a interpretação da letra, mas mantém a interpretação revelada de todo o Velho Testamento e, ainda, todo o Novo Testamento deixado pelos apóstolos. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5:4 Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 13:10, 11 O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo foi instituído para que não faltasse nenhum alimento aos levitas, pois os levitas não tiveram herança entre as tribos de Israel, eles foram escolhidos para o ministério do templo. Eis alguns versículos que provam que os dízimos não eram dinheiro, e que era dado aos levitas. Peço que prestem atenção nas palavras que coloquei em letras maiúsculas. Velho Testamento, dízimo igual a alimento. Números 18 e 21 E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Números 18 e 24 Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Números 18 e 26 Também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E ainda há o caso dos levitas que ainda davam o dízimo dos dízimos a Arão o sacerdote, e sabemos que Arão era a figura do Senhor Jesus Cristo, que hoje é o sumo sacerdote eterno, e se o dízimo é válido, para quem se entregará o dízimo dos dízimos? Pois Cristo está no seu trono e não necessita do dinheiro imundo desse mundo. Hebreus 6 e 21 De Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deuteronômio 14 e 22 Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Deuteronômio 14 e 23 Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14 e 28 Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Deuteronômio 26, 12 Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas, e se fartem. 2 Crônicas 31, 5 E, depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Neemias 10 e 37 E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades, da nossa lavoura. Neemias 13, 5 E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes.
Neemias 13:12. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Malaquias 13:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vos uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Deveria ter alimento na casa do Senhor, para que aos levitas não faltasse nada. O dízimo nunca foi dinheiro. Mas transformaram o dízimo em dinheiro e o pobre gafanhoto em demônio. O Senhor repreendia o devorador da colheita para aqueles que dessem os 10% de suas colheitas e Deus os abençoava. Se gostou, dê um joinha, compartilhe. Muito obrigado, fui.